qual é a relação do burnout com as dívidas. O que dívida tem a ver com o esgotamento físico e mental do professor? Alguns professores que eu tive contato falaram o seguinte: eu já senti muita tristeza e muita falta de vontade de trabalhar, já senti muita solidão, já senti muita dor na minha alma, porque parece que eu trabalho somente para pagar contas. E chega um momento em que esse professor ele vai se esgotando, ele vai ficando esgotado. E esse esgotamento ele começa sutilmente. Às vezes a pessoa nem se percebe desse esgotamento e chega um momento em que esse professor está adoecido. Então, gente, qual é o objetivo aqui desse vídeo? O que tem a ver as dívidas com esse esgotamento físico e mental do professor? Muitos professores estão com esgotamento físico, estão cansados, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que esse esgotamento físico, né, se configura, né? O burnout, já que é uma síndrome que acontece nas empresas, entre os trabalhadores, e como que um professor ele consegue perceber que ele está com essa síndrome, né? Então, por que isso também tem a ver com endividamento? Muitas vezes o professor ele tem vários problemas, mas o endividamento, por ser um problema que às vezes ele nunca se resolve, porque aquele professor naquele momento ele não parou para se atentar, para ver o que ele precisava tirar das suas compras, ou daquilo que ele precisava, onde ele deveria guardar o seu dinheiro, ou que tipo de modelo de dinheiro ele carrega na sua vida, porque isso também gera uma consequência. Nós carregamos um modelo de dinheiro na nossa mente e a gente gasta aquele modelo, a gente usa o nosso dinheiro conforme aquele modelo de dinheiro que nós adquirimos lá na nossa infância. E com isso, faz com que muitas vezes esse professor ele fique endividado, porque o modelo de dinheiro, a forma que ele lida com o dinheiro, a forma que ele aprendeu a lidar com o dinheiro, fez com que ele ficasse naquela situação. E aí o que acontece? Ele usa aquele modelo de dinheiro convencional que ele sempre usou, que ele foi ensinado, ele vai aplicando ali na sua vida e ele não entende por que ele nunca consegue pagar suas contas. E isso vai gerando o quê? Um cansaço, um esgotamento, vai gerando uma fadiga mental, vai dando a sensação de que ele está enxugando gelo, de que parece que se aumentar a carga horária, se aumentar o número de escolas em que trabalha, mas mesmo assim parece que o dinheiro continua do mesmo jeito, desaparecendo. Às vezes ele gera uma ansiedade muito grande para poder sanar esse problema que ele está sentindo, e essa ansiedade faça com que ele se endivide cada vez mais, às vezes compra coisas para poder satisfazer aquela ansiedade. Isso gera um endividamento e às vezes o problema está por conta de uma simples de um apoio, na verdade, nas finanças, de um olhar para as finanças, porque a gente não foi educado nas escolas a saber administrar o nosso dinheiro. A gente foi educado a aprender muitas coisas, né, relacionadas à matemática, à raiz quadrada. A gente, na verdade, foi ensinado, né, a aprender a tabuada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve que ficar de madrugada? Eu, pelo menos quando eu era criança, a minha mãe acordava a gente às 5 horas da manhã para a gente estudar a tabuada. E aí a gente tinha que aprender aquelas casas ali da tabuada e tinha um momento do dia que ela ia tomar a tabuada, era o termo usado na época. Então ela dizia, agora é a hora de tomar a tabuada. Tomar a tabuada era perguntar e para ver se a gente sabia responder, se a gente tinha decorado, na verdade, aquela sequência, aquela conta ali. E a gente foi ensinado a fazer essas coisas, a gente foi ensinado a escrever, a ler, a gente foi ensinado a desenhar, a gente foi ensinado a fazer várias coisas, mas a gente não foi ensinado a administrar o nosso dinheiro, né? Nossos pais não sentaram com a gente, pelo menos assim, na realidade de milhões de brasileiros não, porque se isso tivesse acontecido, nós não éramos mais de 60 milhões de endividados no Brasil. Então esse número ele só cresce a cada dia. E isso é o reflexo de uma falta de educação financeira. Isso não foi dado a nós quando nós éramos criança, e até muita gente morre,
né? E nunca teve contato com essa educação, né? Nunca soube qual era o seu modelo de dinheiro, né? Nunca soube, nunca pensou, né? Como que eu devo administrar? Como que eu devo guardar o dinheiro? Quantos por cento eu devo empregar em estudo? Quanto eu devo empregar em doação? Quanto eu preciso gastar com o meu consumo? Quanto eu preciso investir? Nunca foi dito isso pra gente. E com isso a gente arruma um emprego, né? Vai para as escolas, arruma uma sala super lotada. Agora até que, graças a Deus, já melhorou bastante. Antigamente as salas ficavam super lotadas, pelo menos aqui na minha realidade, da minha cidade, a gente percebe que isso já melhorou muito. As salas não estão mais, já tem um número de alunos, já é respeitado esse número de alunos, mas acontecia muito de professores. Quem lembra aí aqueles professores que davam aula na zona rural e tinham salas multisseriadas? Como que eram essas salas multisseriadas, né? Naquela sala de aula, os professores juntavam várias séries naquela mesma sala, onde ele tinha que fazer um planejamento, e esse planejamento ele tinha que contemplar o aluno de terceiro ano, o aluno de quarto ano, o aluno de quinto ano, dependendo da quantidade de crianças que precisava daquela escola. E se tivesse pouco aluno de terceiro ano, pouco de quarto, pouco de quinto, para aquele professor não perder carga horária, para ele não perder o seu emprego, ele se submetia. Eu não sei afirmar hoje se isso ainda acontece, né, na zona rural, porque eu precisava de um dado certo para poder passar para vocês, mas talvez, apenas talvez, né, ainda aconteça de ter essas crianças apenas uma sala. E aí o que acontece? Muitos professores, para não perder a sua carga horária, eles acolhem com maior gosto aqueles alunos ali, com gosto que eu falo no sentido de eles fazem força para que aquela situação ali até permaneça, para que ele não perca a carga horária, porque de repente eles resolvem dizer, olha, você não formou turma de terceiro ano, não formou de quarto, não formou de segundo, então você vai ficar sem carga horária e esses alunos vão, enfim, ou esses alunos iam ser realocados para outro local, ou aquela escola não ia funcionar porque a clientela dali não dava para formar uma turma. E aí você imagina esse professor ter que fazer um planejamento para alunos de terceiro ano, para aluno de quarto, para aluno de quinto, tudo na mesma sala. Às vezes ele tinha que alfabetizar um aluno ali naquela sala. E aí o tanto de desgaste mental que aquele professor não vivia. E aí isso vai gerando o quê? Uma ansiedade, vai gerando um vazio interior, porque ele é submetido a fazer coisas que às vezes ele nem quer, mas pela necessidade. Então, isso tudo vai gerando uma fadiga mental e uma exaustão física também, porque isso também acaba que deixa a pessoa esgotada fisicamente, porque afinal de contas ele precisa, né, fazer um planejamento, ele precisa dar atenção para séries diferentes, né? Claro que o foco desse vídeo aqui hoje não é falar sobre classes multisseriadas, no entanto, eu estou dando um exemplo de como que um burnout, né, ou uma fadiga mental, uma exaustão, uma síndrome do esgotamento físico, ele pode acontecer. E eu dei um dos exemplos. Quer dizer, mas como que gera o endividamento? Aí eu te pergunto, um professor que trabalha, né, às vezes 3 turnos ou 2 turnos, que às vezes ele não tem nem, se for uma mulher, por exemplo, até homem mesmo, homens solteiros que também cuidam das suas casas, se ele não tem uma ajuda em casa, ele tem 2 turnos ou 3 turnos e ainda tem o turno de casa para dar conta, e aí esse professor ele ainda tem que fazer pesquisas para que ele possa dar uma melhor aula, fazer seu plano de aula e etc. Tem lugares, né, que agora, graças a Deus, também já melhorou bastante, pelo menos aqui na minha realidade, onde os professores já têm um momento na própria escola para fazer o planejamento daquelas aulas, mas por muitos e muitos anos isso não aconteceu, e nem são todas as escolas que têm essa oportunidade. E aí você leva aquele monte de trabalho para casa e, querendo ou não, mesmo que tenha a hora de planejar, mas a demanda é muito grande. Você tem que planejar, você tem que lançar nota no sistema, você tem que fazer tanta coisa, tanto tem que o professor tem que fazer, que ele já não se vê mais com tempo para, por exemplo, quando alguém fala, você precisa se educar financeiramente, você precisa estudar finanças, ele não aguenta estudar mais nada, nem me fale de estudar que eu não aguento mais. Né? E na verdade a gente sabe que não é tão complicado assim, mas essa falta de tempo, de atenção, de cuidar das suas finanças é o que
gera muito, na maioria das vezes, esse esgotamento físico e mental também, o endividamento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você acha que uma pessoa que ela, por exemplo, ela faz empréstimos consignados para sanar uma necessidade urgente que aparece ali. Você acha que esse professor, ele pesquisou, ele colocou esse empréstimo consignado dentro de um planejamento financeiro, ele fez as suas contas, viu que encaixou, ele fez ali uma projeção de quantos anos ele ia passar para pagar, de quanto ele ia gastar, de quanto aquilo ia dar de juro, quanto ele ganharia se ele juntasse o dinheiro e resolvesse aquela situação. Você acha que ele anda pensando nisso? Ou a maioria vai lá e diz, tem uma margem lá, eu posso pegar até tantos mil. Vai lá e pega. O que acontece? O salário vai ficando bem menor, porque o consignado ali já pegou grande parte do seu salário. Com aquele salário pequeno, ele pega e ele vai e se submete, às vezes, a trabalhar mais, ocupa mais tempo dele, que ele vai cansando mais o seu físico, e às vezes ele pega e continua sem dar, porque ele diminuiu a renda dele, ele ganhava uma renda ali, digamos que ele ganhasse 4 salários, e aí ele começou a perceber que as dívidas estavam ficando com a metade do salário. Ele pega e tenta trabalhar mais para ver se compensa. Só que o modelo, a organização financeira da vida dele não aconteceu. Então ele continua no mesmo forma de se endividar. E com isso o seu salário vai ficando menor e ele vai trabalhando cada vez mais. E com isso, esse professor, você acha que ele não vai ter esse esgotamento físico e mental, essa síndrome de burnout? Então não tem como ele não ter. Por quê? Porque a vida que ele está levando, a falta do planejamento, a falta de planejamento levou esse professor a chegar naquela situação complicada. Então, quando alguém lhe perguntar o que o burnout, o que a síndrome do esgotamento físico e mental tem a ver com endividamento, gente, tem tudo. Todo professor que está endividado e ele não sabe por onde começar, pode ter certeza que aí tem um professor sofrendo. Como que uma pessoa que não consegue, por exemplo, sanar as suas próprias necessidades, eu estou falando, gente, de necessidades básicas, uma pessoa, um professor que não consegue sanar as suas necessidades básicas porque ele não consegue mais encontrar um espaço, né, um espaço financeiro mais, ele já está com tanto empréstimo, ele já está assim tão apertado nas finanças que até as suas necessidades básicas ele não consegue mais atender, porque esse professor, por não ter a educação financeira, ele atendeu as necessidades, não, ele atendeu aos desejos. Então, o que aconteceu? Ele encheu ali, pegou o seu salário, empregou nos seus desejos, porque isso eu tô falando porque aconteceu muito isso comigo, né? Da gente pegar e, eu tô desejando comprar tal coisa, e às vezes é uma roupa, às vezes é um calçado, às vezes é uma área na sua casa que não tá nem precisando de você mexer naquele momento ali, que quase ninguém nem usa. Vou fazer uma garagem, vou fazer não sei o que lá, e vai começando a fazer um monte de trem, vai caçando um monte de coisa para gastar em casa. E às vezes ele não lembra que aquele comprometimento que ele fez com aquele empréstimo, ele vai ficar anos ganhando menos por conta desse ajuste, desse desejo que ele atendeu. O que acontece? Com o salário pequeno, ele vai começando a começa a faltar, na verdade, dinheiro para ele atender às necessidades básicas, que é aquelas necessidades de sobrevivência, como, por exemplo, comprar uma alimentação que ele gosta no dia que ele quer e tudo mais, e às vezes ele não tem, porque às vezes o nome já está sujo, o cartão já está estourado, o pagamento está longe, então ele começa a sofrer. Então eu te pergunto, como que uma pessoa que tem uma necessidade básica, que trabalha pra caramba, como que ele vai se sentir sabendo que ele é um trabalhador e ele não está conseguindo atender a sua necessidade básica? Isso vai acumulando, e isso é uma das coisas que leva a pessoa ao burnout, é quando ele não consegue atender as suas necessidades básicas. Uma outra situação que o endividamento faz, né, e isso também é uma das consequências do burnout, é a fuga dos conflitos. Às vezes ele está sentindo que tem algo errado ali na vida dele.
ele sente que parece assim que tá, as coisas estão escuras, falta uma paz mental, ele não consegue assim ter clareza da sua vida financeira. Às vezes um filho pede algo e ele não sabe nem por que ele não pode ajudar aquele filho. Às vezes uma mãe, às vezes uma amiga chama, ou um amigo, né, para fazer uma viagem, ele não consegue, porque ele não consegue encaixar, ele não consegue ver um jeito ali de gastar dinheiro, porque ele já está todo endividado. Então, essa questão de fingir que não está vendo também gera um sofrimento, porque às vezes ele fala, eu não vou nem anotar essas contas, porque se eu anotar, eu vou ficar pior ainda. Mas aí essas contas vão aumentando, essa bola de neve ela vai só aumentando cada vez mais, né? E isso vai também contribuindo para o burnout. E sabe que às vezes, sabe o que acontece às vezes? Esse professor, para ele fugir dessa realidade que ele não quer ver, às vezes ele se mergulha no trabalho ainda mais. Ele usa o trabalho como uma válvula de escape, apesar do sofrimento que ele está vivendo, mas ele pensa assim, se eu trabalhar mais, se eu me envolver mais, eu não vou precisar ficar pensando nisso, eu vou me sentir mais útil. E aí ele se integra, ele se envolve. Então, quando ele está muito envolvido no trabalho, ele começa a levar muito trabalho para casa, ele começa muito a pensar em trabalho, ele começa a pesquisar coisa em casa, ele começa a estar sempre relacionado ao trabalho. Quando vai ligar para alguma amiga, é uma amiga da escola, e quando fala para essa amiga da escola, tá falando de trabalho, de novo tá falando de aluno, tá falando de diretor, tá falando de coordenador. Ele não consegue sair daquele mundo ali. Com isso, ele não consegue nem arejar a mente, não consegue pensar em outras coisas, e isso também vai fortalecendo o burnout. Por quê? Porque o burnout é a síndrome, né, relacionada ao trabalho. Então, aquela pessoa não consegue na verdade, se deslocar, ele não consegue se desconectar, sendo que, na verdade, ele não tem nem intenção de estar fazendo aquilo por mal, ele está na verdade fugindo, mas como? Se envolvendo cada vez mais. E eu tô falando, gente, porque eu vivi, né? Então eu vivi e era exatamente isso que eu fazia. Eu pensava assim, eu não posso dar jeito mesmo nessas contas e uma hora o salário vai melhorar e eu vou focar no meu trabalho que é melhor. Só que aí batia o desejo, eu atendia, batia o desejo, eu atendia. Quando a necessidade mesmo chegava, já não dava mais para gastar o dinheiro, porque já tinha gastado, tinha que esperar o outro mês, e com isso você vai se endividando que você nem percebe. E sabe uma característica que o endividamento ele faz nas pessoas, e muitas vezes a gente pensa que nem é a questão da dívida que faz, mas acontece, gente, é a negação do outro. Às vezes você fica tão intolerante com as pessoas porque você não se sente confortável em falar do problema, porque quando você fala de dívida, geralmente as pessoas, o endividado ele já se sente menor do que os outros. Primeiro porque ele se condena, ele já acha que se ele está endividado foi culpa dele mesmo, foi porque ele comprou o que não devia, porque ele fez isso, foi tal. Eu não estou dizendo que não foi, realmente foi ele mesmo que fez a dívida, foi ele mesmo que causou aquela situação, mas vocês sabiam que às vezes foi ele que fez isso, mas às vezes foi por conta dele não ter o planejamento? Foi. Isso aí a gente sabe que foi. Foi por não ter uma educação financeira? Foi. Mas muitas vezes, né, também, ele mora com pessoas que às vezes usam o dinheiro dele, né, ele precisa ajudar com o dinheiro dele, e para ele poder, né, ter o controle da situação, já que aquele dinheiro dele também é compartilhado às vezes com o filho, às vezes com o esposo, com o parente, etc. Ele precisava de uma educação financeira para ele dar limites àquela partilha, né, àquela entrega. Então eu falo porque eu convivi, eu trabalhava uma vez com uma diretora, e essa minha diretora é uma pessoa assim iluminada, maravilhosa, mas ela era endividada. Né? E essa pessoa, essa mulher, ela era muito endividada, e não é porque ela é que gastava o seu próprio dinheiro, mas assim, o fato dela não ter uma educação financeira e todo o dinheiro dela ela gastar na sua própria casa, ela deixava muito que os filhos gastassem esse dinheiro ao ponto deles usarem o cartão dela e etc e tal. E esses filhos ali usavam descontroladamente, e ela estava sempre fazendo empréstimos para poder resolver aquela situação ali que se instalava na vida dela. E aquela pessoa, ela não era uma mulher vaidosa, ela não era uma mulher que andava
comprando muita coisa, não. A gente sabia que aquilo ali não era por conta dela, mas era por falta de uma educação financeira, por falta de uma base que ela não teve, ela também não conseguiu passar para os filhos e às vezes para evitar confusão, às vezes ela se submetia a dar o cartão e deixar eles gastarem. E essa pessoa sofria muito com o endividamento, ela já, né, até se aposentou. E eu não sei assim exatamente assim como que ela vive hoje, né? Já tem muitos anos. Acho que foi assim quando eu comecei a minha carreira que eu tive contato com essa pessoa. E é uma pessoa maravilhosa. Então, às vezes não é culpa da pessoa, não é porque a pessoa é irresponsável, mas é porque às vezes a falta do conhecimento faz com que as pessoas tomem atitudes muitas das vezes que leva ela a um sofrimento, né? Um outro fator que leva as pessoas endividadas ao burnout, uma coisa que ela faz, né, que o endividado faz é, por exemplo, o isolamento social. Muitos se isolam e ficam no seu próprio mundo e às vezes começam a usar álcool, drogas e etc. Porque eu conheço professores que chegaram nesse nível de estar endividado, de estar sempre endividado, de ter perdido a motivação por não achar saída daquele problema. E às vezes aquele professor, ele entrou numa situação de fuga. Então ele fugiu ali dentro do seu próprio mundo e começou a beber, etc. E se isolou. E outros se isolam mesmo dentro das suas casas, não se envolvem em vícios, mas porque ele não se acha pertencente àquele meio, como se ele merecesse ficar ali até que ele conseguisse resolver aquela situação. Afinal de contas, não tem dinheiro para ficar indo para aniversário, porque não pode comprar presente, porque não pode compartilhar a conta, e aí aquela pessoa vai ficando numa tristeza, numa solidão, e aí ele chega também ao esgotamento físico e mental, que é o burnout. Então, a dívida, gente, ela não é apenas uma falta de dinheiro para pagar uma conta, ela gera consequências muito profundas. Então, quando a gente fala quando eu digo que o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar os professores, né, a se livrarem das dívidas, não é sim se livrar da dívida e por se livrar. É se livrar, eu acho que, porque eu não posso falar se livrar de um monte de problema. Então o nome dívida, ele na verdade representa um monte de problema que vem. Então é se livrar de problema. Se existisse uma palavra que substituísse um monte de problema que existe, que o endividado carrega com ele, eu colocaria essa palavra, porque realmente o endividado, ele traz uma carga de problema muito grande com ele. Ele perde o sono, ele não se sente pertencente à sociedade, ele não se sente digno porque ele se sente culpado, ele sente culpa. O endividado, ele sente tristeza, ele se sente incapaz, porque às vezes ele não pode ajudar nem mais quem ele ama, porque ele não consegue ver o dinheiro mais. Tem deles que às vezes perderam, que o seu salário fica até preso no banco. Acontece de pessoas terem seu dinheiro preso no banco por conta de tantos juros que acontece. Às vezes eles perdem na justiça e o banco tem autorização para prender o dinheiro. Então é uma situação bem delicada, gente, e muito profunda, que a gente precisa repensar. O que é mais fácil? O que é mais fácil? É eu ficar com essa doença, eu sentir essa série de problemas, ou eu parar e dizer, cara, eu vou organizar a minha vida financeira para mim definitivamente ter paz nas finanças, né? Então, é muito mais vantajoso você gastar um tempo da sua vida ali pensando nas suas finanças, tirando uma vez ou duas vezes no mês, né, para você ver, para você fazer a fotografia das suas finanças, para você entender como que você vai se comportar durante o mês, quais os limites que você vai dar para cada categoria ali da sua vida, do que você ter que passar a vida inteira esperando essas dívidas acabar, porque sem planejamento elas nunca vão acabar. E se elas nunca vão acabar, você sempre vai estar com essa série de problemas e aí você corre um sério risco, né, de adquirir uma depressão e isso evoluir para uma coisa pior, né, uma doença mental. E, gente, em 2005, quando eu fiz o meu TCC, que eu terminei a minha faculdade de pedagogia na Universidade Federal do Pará, eu fiz um TCC e nesse TCC eu trabalhei com os professores, né, sobre essa questão, sobre as insatisfações docentes. E uma das insatisfações docentes, né, daqueles professores entrevistados na época,
foi a questão do baixo salário, a questão de nunca conseguir pagar as contas, de não ter qualidade de vida. Naquele tempo eu também não tinha educação financeira. Então eu até acreditava que aqueles problemas todos lá e tal tinham que ser resolvido pelo governo, etc, etc. Mas depois de entender um pouco toda essa estrutura, depois de eu ler tantos livros sobre educação financeira, depois de eu ter estudado um pouco sobre inteligência emocional, depois de eu ter entendido várias situações, hoje eu compreendo que essa questão dessa insatisfação docente que eu tratei lá atrás, né, em 2005, ela está muito relacionada ao comportamento desses professores em relação ao que eles ganham, em relação aos seus salários. Porque se você se comporta mal em relação ao dinheiro, você vai deixar de fazer muitas coisas na sua vida por você não ter o dinheiro. E muitas dessas coisas, elas te dariam uma satisfação muito grande. E por você não saber administrar e às vezes atender apenas a desejos, desejos, desejos e não atender realmente a necessidade que você tem, você troca os desejos, né, e fica faltando atender as necessidades. E isso, como é uma necessidade básica do ser humano, isso vai machucando, né, esse professor. E eu lembro que nessa época acontecia muito uma situação chamada absenteísmo, que eu lembro que eu achei o termo assim até diferente, mas o que é o absenteísmo? É quando esse professor ele já está com o burnout, ele já está com aquele esgotamento físico muito grande, e aí ele começa a não querer mais ir para o trabalho, ele começa na hora que pensa no trabalho, ele já tem uma repulsa, e aí esse professor ele começa a faltar muito constantemente por conta dessa situação. E às vezes ele falta porque ele vai no médico. Então ele vai arrumando assim várias coisas para ele fazer, para ele fugir daquela realidade que ele não quer, porque ele já não consegue, naquele momento ele não conseguiu associar de que aquilo ali é por conta da falta de organização financeira que gerou o endividamento, e esse endividamento gerou uma série de sensações, uma série de confusões na sua vida. Não. Ele não está com essa consciência ainda. Então, na cabeça dele, ele está trabalhando para morrer, ele está se esgotando, culpado é aquele trabalho, culpado é aquela situação, porque é comum, eu falo porque eu sentia isso, né? E aí a gente retoma, né, a esse raciocínio. Até quando eu vou, né, fingir que eu não estou vendo que eu preciso organizar as minhas finanças? Até quando eu vou fingir que isso não existe? Até quando eu vou fingir que o dinheiro não é tão importante assim? Até quando eu vou ficar abraçado com aquelas crenças, né, de que dinheiro, que existem tantas crenças, né? As pessoas às vezes falam, mas dinheiro não traz felicidade, sem dinheiro também se é feliz e não sei o que, um monte de coisa. Mas não é sobre isso, é sobre administrar para você viver melhor, para você poder ter realmente as suas necessidades atendidas e não aos teus desejos. Então, a reflexão que eu quis trazer aqui hoje era sobre isso, gente. A relação que o burnout, né, que o endividamento tem com o burnout. Né? Como que eu sei que uma pessoa endividada, ela pode chegar a ter a síndrome, né, essa síndrome de esgotamento físico e mental? Uma pessoa endividada, ela pode desenvolver essa síndrome. Por quê? Porque o endividamento, ele gera uma série de sensações, uma série de problemas que pode levar a pessoa a ter essa síndrome de burnout. Então, se você entendeu esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, ou se você gostou, compartilha com alguém que de repente você acha que pode estar sofrendo com burnout, para que essa pessoa comece a olhar para as suas finanças com mais empatia, né? Para que essa pessoa possa olhar para as suas finanças com mais carinho, possa começar a se interessar em estudar essa organização da sua vida financeira, para que ela valorize a si mesma, porque ela valoriza seu suor, para que ela valorize sua mão de obra, para que ela não fique se enchendo de carga horária, trabalhando tanto, porque simplesmente não organizou as finanças, porque se ela tiver com tudo organizado, ela vai perceber que ela não precisa trabalhar tanto, ela só precisa empregar o dinheiro no local certo, né, que ela vai poder ver esse dinheiro, se ela conseguir fazer essa administração, né, como é que eu posso dizer, essa organização financeira.